Agora vamos começar de novo. Aguardando o Ricardo. Agora eu vou te convidar, Ricardo. Estou te vendo aqui, aguarda só um minutinho. O Ricardo, eu acho que você tem que aguardar. Aí, pronto. Agora foi. Agora deu. Eu estava meio aflita aqui, achando que é porque está caindo uma chuva aqui em São José do Rio Preto, Ricardo. Eu ouvi você dizer, mas eu acho que não, eu acho que são as maravilhas da tecnologia, que ao mesmo tempo que nos Exatamente. aproximam, às vezes dificultam a nossa conversa. Né? É isso aí, Ricardo. Mas que bom que já estamos aqui. Então, né, deixa eu fazer uma abertura aqui, agradecer as pessoas que já estão entrando. A gente está dando continuidade, então, para as nossas conversas integradoras, que são uma sequência de lives, onde a gente está entrevistando pessoas queridas, artistas, e que vão trazer a história da sua arte, fazendo um link como um recurso para a saúde. Esse é então, as conversas é uma pré-abertura do nosso simpósio Integrar, com o tema A Arte de Humanizar a Saúde, do Encontros. Esse é um projeto do Encontros. O Encontros é um espaço de conversas transformadoras que utiliza o recurso da arte para acessar o melhor de nós. E hoje nós estamos assim muito honradas e felizes com a presença desse querido, do Ricardo Mitucci, que vai falar muita coisa interessante. E eu já gostaria de entrar apresentando o Ricardo para vocês. Então vamos lá. O Ricardo é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo, atuou em jornais e editoras, também passando pela carreira de repórter, repórter especial e diretor de conteúdo. Em seu currículo, Mitucci conta com assessorias em comunicação, assumindo inclusive o cargo de diretor de conteúdos e negócios do grupo Inteligência. Em relação à literatura, Ricardo foi coautor de uma publicação em 2009 pela editora Biluma Cultural, chamada O Brasil do Sol Nascente, 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Posteriormente, no ano de 2015, Ricardo lançou uma compilação de 15 contos que retratam situações cotidianas de uma forma bem-humorada, chamada Histórias Quase Verídicas. E então, em 2017, lançou o romance Órfãos de São Paulo. Entre os anos de 2016 e 2018, idealizou e apresentou um talk show em parceria com a DP Filmes de São Paulo, chamado Epígrafe. O programa contou com 2 temporadas de 41 episódios que podem ser acessados no YouTube. E ainda em 2018, durante a 25ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, Ricardo publicou com exclusividade a série Epígrafes Pocket. Integra a equipe multidisciplinar de formadores do Alicerce de Educação, também é palestrante, redator, roteirista, produtor, editor, ghostwriter, narrador de audiolivros, mediador de debates, mestre de cerimônias e consultor para assuntos do mercado editorial e livreiro. É mestrando em saúde coletiva na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, na área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, com a pesquisa em Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. Isso tudo é o nosso convidado, e olha que eu cortei algumas coisinhas ainda. E aí, Ricardo, seja bem-vindo. Né? Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho, assim, como que você chegou até a literatura, Ricardo. Bom, Sandra,
Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo papo. Agradecendo também aqui minha querida amiga Vanilda, que já deu um oi aqui nas mensagens para a gente, e todo mundo que está nos acompanhando. Eu até brinquei com você hoje à tarde, quando a gente conversou por telefone, né, que esse currículo vasto, extenso, além de denunciar um pouco a idade, na verdade é um pouco do símbolo de como a gente tem que girar vários pratos ao mesmo tempo hoje em dia para sobreviver, né? É Mas verdade. tudo que você colocou aí de fato é verídico, não é quase verídico. E ainda faltou dizer que eu sou coordenador de laboratório de leitura, que é a metodologia sobre a qual a gente vai falar um pouco hoje também, e que eu tenho a alegria de ser colega da Vanilda, né? A Vanilda se tornando agora muito em breve coordenadora e eu também coordenador de laboratório de leitura. E respondendo a tua pergunta, Sandra, a literatura sempre esteve presente na minha vida desde novo. Eu sou um leitor voraz, eu sou um apaixonado por livros, mas até então eu via a literatura apenas como um passatempo. Né? Até que, de fato, eu percebi que a literatura poderia ir para além do passatempo e ser uma fonte de receita para mim. Evidentemente, apaixonado que sou pela escrita, eu tensionei e ainda tensiono, né, lá no meu âmago, poder viver da escrita. Mas no contexto de mercado brasileiro, viver da escrita não significa apenas viver escrevendo. Por isso até que, como você leu no meu currículo, do meu envolvimento com, por exemplo, narração de audiobook, com palestras, com consultorias para mercado editorial, porque é justamente uma forma que eu encontrei de continuar trabalhando com o livro, ainda que não escrevendo, que é realmente a minha grande paixão, né? A leitura e a escrita são as minhas grandes paixões, mas encontrar uma saída para poder viver da literatura. Então, hoje, a literatura é sim uma carreira profissional para mim, mas não é a única. Eu ainda continuo trabalhando como assessor de comunicação, como você mesma colocou, mas o que de fato me trouxe para a literatura em âmbito profissional, mais até do que os próprios livros que eu lancei, que você também citou, foi o laboratório de leitura. Né? Eu me formei coordenador dessa metodologia de humanização pelos livros, me formei em 2018 e desde então eu tenho trabalhado com essa metodologia como um coordenador profissional. Então eu de fato consigo, na medida do possível, ainda mais em um contexto de pandemia, realizar ciclos de laboratório, né, formar turmas, realizar ciclos de laboratório, dos quais eu sou coordenador e de alguma maneira continuo trabalhando com a minha paixão, que são os livros. Né? Então, a literatura, efetivamente, ela entrou na minha vida de maneira profissional em 2015, quando eu me lancei autor de histórias quase verídicas, de maneira independente ainda. Né? Mas de 2015 para cá, eu acabei ramificando em várias frentes a minha carreira literária, justamente para que eu pudesse continuar escrevendo, mas também exercendo outras funções no universo da literatura. Perfeito, Ricardo. Então, só lembrando as pessoas que já estão aqui conosco, que podem sim fazer perguntas, né? Lembrando também que eu estou aqui em nome do Encontros, eu tenho as meninas que são minhas sócias, também idealizadoras desse projeto, e elas estão aqui, ó, por trás, me auxiliando a ler a pergunta de vocês, de estar interagindo aqui com o Ricardo. Então, fiquem super à vontade em perguntar e a gente vai colocando aqui para o Ricardo, ele vai respondendo para a gente. Mas, Ricardo, eu vou fazer então um link, né, do que você estava falando, da coordenação, né, de grupos de leitura. Esse também é um dos projetos do Encontros. O nosso projeto se chama Voo Livre, né? E em 2019 também eu e a Vanilda estivemos na Casa Arca fazendo os laboratórios, fizemos 2 laboratórios, agora a Vanilda, né, a integrante do Encontro, está terminando a formação dela, belíssima, porque ela conta tudo para a gente, belíssima. E a gente já, inclusive, trabalhamos com alguns contos no voo livre.
E a gente percebe, Ricardo, que a cada ponto, a cada ciclo que nós fazemos, primeiramente desperta em nós uma ampliação da compreensão, do autoconhecimento. Teve já contos que nós lemos separados e cada uma chegou com uma visão, né, sobre o conto, e depois a gente senta para conversar, e o quanto que isso amplia a nossa capacidade de se autoconhecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ricardo. Como que você vê esses laboratórios? Eles podem, sim, ser um instrumento do cuidado da saúde com mais saúde? Sem dúvida nenhuma, Sandra. E eu vou aproveitar até a expressão que você usou, né, de ampliação, para citar aqui uma frase que na formação, a Vanilda pode depois confirmar isso, né, nos bastidores. Na formação nós aprendemos com o nosso formador, que é o professor Dr. Dante Galian, a quem eu chamo de guru e tenho o prazer de trabalhar com ele hoje, né, meu mestre, Dante, meu orientador no mestrado também. Nós aprendemos que a humanização, e no nosso contexto, a literatura enquanto um instrumento de humanização, ela tem o potencial de ampliar a esfera da presença do nosso ser. Essa é uma frase que foi cunhada pelo teórico literário Teixeira Coelho, professor da USP, a partir de uma concepção do filósofo francês Montesquieu. E o que isso significa, na verdade? É como você mesma colocou, Sandra, quando a gente tem acesso à literatura, mais do que como um simples instrumento de passatempo, e sim dentro de um contexto, de uma metodologia, como é o caso do laboratório de leitura, para a gente refletir não apenas sobre a essência literária da obra, como a gente aprende na escola, mas sim sobre os afetos, os sentimentos, os temas existenciais suscitados por aquela obra. Indiscutivelmente, eu posso dar um testemunho enquanto participante, não só como coordenador, de que isso nos amplia como seres humanos. Isso faz com que a gente possa revisar opiniões sempre a partir da perspectiva do outro. A gente acredita que não dá para se humanizar sozinho. Eu sempre vou precisar de uma interlocução para me humanizar. Então, a partir do momento em que eu paro para ouvir o outro e refletir sobre o que o outro disse, eu amplio a esfera da presença do meu ser. E nesse momento em que a gente considera isso um processo humanizador, indiscutivelmente eu estou fazendo aquilo que o próprio professor Dante deu como nome ao livro dele. Eu estou consumindo um remédio para a minha alma. Eu estou tratando da saúde da minha alma. Porque geralmente a gente olha para a saúde física. E aqui, quando a gente fala em alma, a gente não está falando com nenhuma conotação religiosa, independentemente de crenças, de fé. A gente está falando da nossa essência, a gente está falando da nossa, daquela eterna dubiedade, razão e emoção, né? Então, eu acho que quando a gente fala em literatura como um remédio para a alma, é porque, de fato, a gente pode, dentro de um contexto como o do laboratório de leitura, refletir com profundidade sobre temas que nos são extremamente essenciais, temas profundamente humanos, né? E a partir dessa reflexão, quem sabe, nos tornarmos um pouco mais humanos, atentarmos um pouco mais para dentro da gente e para dentro do outro, né? Porque essa dinâmica, ela pede, como eu falei, é uma dinâmica coletiva, então ela pede o exercício da fala, mas também o exercício da escuta. E eu acredito plenamente que sem escutar o outro, sem assimilar o que o outro tem para me ensinar, né, porque eu aprendo com o outro, eu não vou me tornar mais humano do que eu já sou. E nesse sentido, a gente é humano, efetivamente. A gente é ser humano, a gente é racional. Só que a gente percebe que a gente tem perdido isso num contexto de vida como o que a gente vive hoje.
Então, é quase como um refúgio para a nossa alma ter a oportunidade de refletir sobre temas existenciais a partir da literatura e, quem sabe com isso, me tornar realmente mais humanizado, me tornar mais atento a questões relevantes da existência humana. Exatamente, nossa, muito bem explicado, muito bem dito. E nós temos aqui um comentário, né, da nossa amiga em comum e da minha sócia, da Vanilda, falando do Dante, né, um grande guru, e lembrando a todos que o Dante Galian será o nosso convidado de honra no Simpósio Integrar, e ele vai trazer esse tema para a gente. Então, assim, a gente convida já de agora para março, dia 13 de março do ano que vem, para o nosso primeiro simpósio integrar, que vai ter uma característica, Ricardo, de ser híbrido. Nós teremos 50 pessoas no presencial e estará acontecendo online, ao vivo também, aí para que todos participem, mesmo não estando aqui em Rio Preto. E até lá a gente também ainda não sabe da situação, né, que a gente vai estar vivendo por causa dessa pandemia. Por isso, essa escolha, e eu acredito que vai ser um momento muito especial. Com certeza. Bom, Ricardo, e na sua fala, você falou que é um espaço, né, dos laboratórios de leitura, no Voo Livre também é assim, onde a gente tem a possibilidade de estar falando e de estar ouvindo. E aí eu lembrei, na criação, eu, a Bruna e a Vanilda do Encontros, a gente tinha uma frase que ela falava bem isso, assim, ó, todos temos algo a dizer. E você, tem algo a ouvir? Porque ouvir também é terapêutico, né, Ricardo? E eu acho que é uma dificuldade ainda um pouco maior do que falar, né? O ouvir. Com certeza, porque a gente tende, na minha visão, Sandra, a sempre achar que o que a gente pensa ou o que a gente fala é quase que uma verdade absoluta, né? E hoje em dia acho que isso está ainda mais evidente, né? Nesse contexto de polarização que a gente percebe. É difícil você perceber duas pessoas de polos opostos conversando de maneira bastante cordial, de maneira inteligente, de maneira em que uma possa tirar proveito do pensamento da outra, né? O exercício da escuta, hoje principalmente, é um grande desafio. Só que eu acredito plenamente que não basta falar. E eu sou comunicador, eu vivo da fala, eu vivo do discurso, eu vivo da narrativa. Mas eu acredito que eu só aprendo realmente quando eu ouço, entendeu? Eu preciso fazer o exercício da escuta. Então, é muito interessante, porque a literatura, nesse modelo que a gente costuma trabalhar no laboratório, nessa metodologia, a literatura nos leva a lugares que talvez numa leitura isolada, numa leitura solitária, eu jamais teria ido sem a percepção do outro. Então, se eu não escuto o que o outro tem para falar da experiência individual de leitura dele, eu vou ficar fechado no meu mundinho, naquilo que eu entendi, naquilo que eu vi, naquilo que eu li. Só que a subjetividade é fundamental nesse processo de humanização. E não só a minha, mas a do outro também. Justamente porque, como eu falei há pouco, eu só me humanizo com o outro, eu não me humanizo sozinho. Então, esse exercício da escuta é primordial nesse processo todo, sem dúvida nenhuma. Muito verdadeiro, Ricardo. E a gente ouve muito, com certeza vocês já ouviram lá também no laboratório, das pessoas que já participaram, que não conseguem mais ler livros como antes, né? Que tem essa necessidade da troca, essa necessidade de ouvir. Então é muito interessante mesmo e acaba sendo uma atividade que a gente vicia, a gente quer mais, né? Então a gente sempre está lendo, buscando, então é muito, muito interessante mesmo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Ricardo, que fala assim, ó, a pandemia veio de maneira a acentuar a vida como tão efêmera. E aí,
você viu diferença no encontro da população com as obras literárias nesse período? Eu vi sim, Sandra, e eu tenho observado, até por acompanhar muito de perto o mercado editorial, né? O consumo de livros aumentou durante esse período, né? Assim como cresceu, e vocês como profissionais da saúde mental conseguem dizer isso melhor do que eu, assim como cresceu, infelizmente, os índices de doenças mentais, né? E quando a gente fala em doenças mentais aqui, sem nenhum tipo de estigma, muito pelo contrário, a gente está falando aqui de pessoas que passaram a conviver mais intimamente com crises de ansiedade, de pânico, né? Com essa questão de não conseguir mais ficar confinado dentro de casa, de não ir para a rua, ou mesmo medo de desconfinar. O que eu percebi é que, de alguma maneira, pelo menos para uma boa parte das pessoas, os livros parecem ter servido realmente como um porto seguro, servido como um bom refúgio nesse momento. É claro, aqui a gente não vai entrar no mérito de que gêneros que foram consumidos, se as pessoas estão buscando mais livros de autoajuda, ou livros profissionais, científicos, literatura de ficção, porque eu acho que o que vale a pena a gente considerar é muito mais o macro do que o micro, né? E saber que, de alguma maneira, as pessoas encontraram um conforto nos livros, a mim faz muito bem, né? Porque eu, de fato, acredito, e aí sendo um pouco mais específico no que diz respeito à literatura de ficção, né? E ainda mais específico, falando dos clássicos, que basicamente é o que norteia o nosso trabalho no laboratório, né? Eu acredito que esses livros realmente nos trazem mensagens fundamentais e extremamente atuais para esse momento que a gente vive, né? Inclusive livros de 3.000 anos atrás, por exemplo, como a narrativa homérica da Odisseia, ou, por que não, a própria Bíblia, que não deixa de ser uma narrativa que pode ser lida pela perspectiva literária também, né? A parte, a questão religiosa. Então, assim, para mim é reconfortante saber que, de alguma maneira, os livros foram fundamentais para uma boa parte das pessoas durante esse período de pandemia. Quer seja só como um instrumento de lazer, e quando eu falo só, eu falo entre aspas, porque um livro nunca é só, ainda que seja apenas para lazer, né? Mas talvez para fomentar reflexões, aprimoramento profissional. Então, saber que isso aconteceu é gratificante, porque isso mostra que os livros, de fato, não são itens que podem ser dispensados. Muito pelo contrário, eles devem ser incorporados ao nosso dia a dia, porque eles contêm muito sobre nós mesmos. Basta que a gente esteja disposto a lê-los dessa forma e a enxergá-los dessa forma. Com certeza, Ricardo. E eu vejo também que a pandemia, nesse momento que a gente teve, né, ficou mais em casa, também trouxe a gente mais para dentro de si, né? E quem utilizou dessa ferramenta para autoconhecimento, né, como você disse, não só para leitura, bem entre aspas, né, com certeza vai sair muito mais rico desse período que nós estamos vivendo, né, Ricardo? Então, muito interessante. Nós temos uma citação aqui, olha que legal. Esse foi um conto que nós trabalhamos no Google Livre, O Espelho, de Machado de Assis, uma parte que ele fala assim, ó, cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Belíssimo, né? Sabe a curiosidade, só desculpa te interromper, mas na minha formação como coordenador, quando eu tive que coordenar um ciclo, eu escolhi justamente o Espelho de Machado para fazer a minha coordenação. Eu me tornei, assim, muito próximo do Jacobina, que é o protagonista dessa narrativa, né?
E é uma narrativa fantástica, porque ela levanta justamente essa discussão que você acabou de mencionar, né? A teoria das duas almas, segundo Machado de Assis, né? A alma interior e a alma exterior. Tá aí uma narrativa que eu recomendo a todos os que não conhecem e, principalmente para esse momento, aqueles que já leram, que releiam, porque vão descobrir muita coisa interessante nas entrelinhas. E a releitura, ela é um dos ingredientes do Voo Livre, do laboratório, né, Ricardo? E como é rico a releitura, né? A gente acaba deparando com coisas que na primeira leitura, ou talvez até pela nossa ansiedade de conhecer a história, a gente não reconhece, né? E a Vá está dizendo aqui, ó, que delícia, Jacobina nos ensinando tanto, e como Jacobina nos ensinou. Aqui eu tenho mais uma perguntinha, Ricardo, e eu tô doida para chegar num tema, olha só como vai passando, mas vamos lá, nós vamos chegar. Mas essa pergunta aqui, ó, a Bienal de São Paulo desse ano, que começou hoje, está no virtual. Como você vê esse formato nessa busca de incentivo à leitura nesse período? Eu acho que a única alternativa que nos resta é saber desfrutar dessa ferramenta, né, Sandra? Porque eu sou um frequentador de Bienal, como não poderia ser diferente, tanto como um leitor, mas também trabalhando, né, em bienais. E é claro, eu ainda sou do tipo que gosto de ir a livrarias, gosto de pegar o livro na mão. Eu leio no digital também, eu tenho leitor digital, mas para mim nada substitui o livro impresso, a ida a uma livraria, o tal do cheiro do livro. Eu sou apaixonado por cheiro de livro, a textura do papel, a beleza da capa, enfim. E eu acho que a ida a uma bienal ou um evento literário, para nós apaixonados por livros, é praticamente aquela criança que sonha em ir para Disney, né? Então, eu sempre brinquei dizendo que eu na Bienal era eu criança na Disney. Eu nunca fui para Disney, mas eu me sentia na Disney lá, porque é o paraíso para mim ter o contato com os livros, ter o contato com os autores, com as editoras, seja pessoal ou profissionalmente. Mas assim como aconteceu com o próprio laboratório, Sandra, o laboratório, quando a gente fala de humanização, a gente evidentemente prioriza o encontro presencial, né? Eu brinco com os meus amigos mais próximos, amigos de infância, que eu ainda faço questão de telefonar, no mínimo, para eles em dia de aniversário. Eu não sou de mandar WhatsApp, sabe? Claro, não para todos, mas para aqueles mais íntimos eu faço questão. E ainda quando não havia o contexto da pandemia, sempre que possível, encontrando com eles pessoalmente. Então, eu acho que nada substitui o presencial, nada. Só que não fossem esses recursos que nós temos hoje, tá? A gente não estaria aqui hoje. A gente teria passado um ano inteiro sem fazer laboratório de leitura, praticamente. E a Vanilda está aqui, ela fez uma formação híbrida, porque começou-se com um curso presencial, e esse curso precisou passar para online. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe as vantagens disso, né? Vocês em São José do Rio Preto, a Vanilda podendo se formar coordenadora do laboratório de leitura. Na turma dela tem um rapaz de Goiânia, que, inclusive, eu levei para Goiânia o laboratório a pedidos dele, e ele acabou se tornando coordenador na turma dela, né? Agora, fazendo o laboratório, nós percebemos uma procura imensa de pessoas de fora de São Paulo, então, inclusive fora do Brasil. Nós temos uma colega que está fazendo o laboratório que ela começou em Portugal e terminou o ciclo em Singapura. Então, assim, não fosse a tecnologia, a gente não conseguiria levar isso para mais pessoas. Isso se aplica à Bienal. Então, eu sou super favorável à ferramenta tecnológica, desde que nós não nos tornemos escravos dela e nem desde que ela substitua o presencial. Eu tenho discussões, às vezes, acaloradas com um amigo meu em especial, que trabalha no Google, é super, assim, heavy user de tecnologia. Ele fala, não, o papel vai acabar. Eu falo, não, o papel não vai acabar. Eu não acredito que o papel vai acabar. Mesmo meu filho, hoje, talvez, lendo mais no digital do que eu, ele ainda lê no papel.
né? E eu acho que o filho dele, os netos dele ainda vão ler no papel, porque é aquela história que no jornalismo a gente fala, quando a TV chegou, ela não acabou com o rádio. Quando a internet chegou, ela não acabou com a TV. Então, a gente vai criando mecanismos justamente para que as coisas passem a conviver em harmonia. Então, desde que a gente faça bom uso do recurso, a Bienal virtual é excelente. É excelente. Agora, para mim, nada substitui a ida à Bienal. Nada, entendeu? Com certeza, Ricardo. Mas assim, eu vejo a parte maravilhosa disso, que imagina quantas pessoas que gostariam de estar numa Bienal e quantas pessoas talvez estão conseguindo estar pela primeira vez por ser né, nesse formato. Mas é lógico, eu acredito que nada substitui o contato, a gente está querendo isso, mas eu acho que é uma ferramenta que, se bem usada, ela traz muitas vantagens para nós, né? E nós vimos isso também muito aqui no Encontros, que era tudo presencial, e começou a pandemia, a gente teve que se mover para o online e também conseguimos atingir públicos do Brasil todo, fora do Brasil, né? Inclusive na Europa. Então, olha só, né? Que interessante. Mas, Ricardo, eu estou doida para ir para o assunto que nós conversamos hoje à tarde. Enquanto que eu vou abrir aqui, só para eu pegar o fio da meada, eu vou fazer a pergunta do Washington, que coloca aqui, ó. O que a gente escreve, põe para fora, nos transformamos. A mente se abre e se dá espaço para voar. É um comentário, não é uma pergunta. Com certeza. É isso mesmo. E como cada voo, né, Ricardo? Cada voo longe. Mas, Ricardo, indo para o assunto que a gente conversou, que eu fiquei encantada com um monte de coisa. Eu queria conhecer uma história quase verídica, mas eu gostaria de ir para esse tema aqui. Inclusive, eu gostaria de colocar que no simpósio nós abrimos para trabalhos científicos, então nós abrimos para as universidades para que os alunos, tanto da formação, da graduação, como da pós-graduação, que estiverem desenvolvendo trabalhos que relacionam a arte como uma ferramenta de cuidado com a saúde, para que eles se inscrevam, que está aqui. A gente já tem até a formação de uma banca para análise, e eu gostaria muito de trazer o seu tema, né? Que, como eu disse na apresentação, o Ricardo ele é mestrando em saúde coletiva na Unifesp, com o tema Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. E na conversa de hoje, o Ricardo estava falando desse mestrado dele, que fala do processo de humanização de mulheres que vivem questão de deficiência. É isso, né, Ricardo? Eu gostaria que você, então, falasse para a gente desse teu trabalho que eu achei tão maravilhoso. Então, Sandra, a linha de pesquisa, que é a linha de Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde, na área de saúde coletiva lá na Unifesp, ela procura fazer uma interface entre temas humanísticos, e eu venho da área de humanas, né, na área de comunicação, jornalismo, com a área da saúde. A convite do professor Dante, eu desenvolvi uma pesquisa justamente para estudar os impactos das narrativas literárias no contexto do laboratório de leitura com mães e avós, cuidadoras, tias, em geral com mulheres, né, que vivenciam a deficiência de seus filhos, netos, sobrinhos, pacientes, enfim. Então, o meu trabalho se concentrou na aplicação do laboratório de leitura, alguns ciclos do laboratório de leitura, para grupos de mulheres que vivenciam a deficiência. E nós sabemos, já numa primeira interface aí entre humanidades e saúde, que a deficiência ela não está mais circunscrita ao campo biomédico. E isso, pelo menos, aí a coisa de 45, 50 anos ou até um pouco mais, tá? Pesquisas na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, já nos anos 60, começaram a mostrar a migração da questão da deficiência do campo biomédico
para o campo social. Justamente porque, quando a gente fala de deficiência, a gente não está falando só do corpo que apresenta a deficiência, mas a gente está falando também do entorno das pessoas com deficiência, tá? E me chama muita atenção, por isso, da pesquisa nessa frente, a realidade, sobretudo, das mães de pessoas com deficiência, sejam crianças ou jovens, né? E por que as mães? Por que as mulheres? Porque as mulheres, elas são as cuidadoras primárias, sempre, das crianças, dos filhos, isso num contexto geral, tá? É claro, a gente não generaliza porque existem as exceções, existem as famílias em que os pais cuidam como cuidadores primários dos filhos, mas de maneira mais ampla, as mulheres são as cuidadoras primárias. E quando há a deficiência, isso se torna ainda mais evidente. E o que isso representa para a maioria dessas mulheres, Sandra? Entre muitas coisas que a minha pesquisa identificou, a gente percebe uma questão que afeta diretamente a autoidentidade dessas mulheres, ou a identidade dessas mulheres. Porque muitas vezes elas são obrigadas a abrir mão das próprias vidas em prol dos seus filhos e filhas, que apresentam algumas limitações, né? Então, o que a gente quis com essa proposta de pesquisa foi entender se a aplicação do laboratório de leitura e a reflexão de temas suscitados pela literatura clássica, que foi a literatura que eu usei com elas, tá? Se de alguma maneira a gente podia fomentar nelas debates, reflexões sobre essas questões que permeiam esse universo, tanto biomédico, mas sobretudo sociológico, antropológico, filosófico, que diz respeito à deficiência. Portanto, indo para esse lado da percepção humana da deficiência, né? Mas não diretamente avaliando a deficiência dos filhos, filhas, netos, enfim, e sim a forma como elas lidavam e conviviam com isso. E, de fato, os resultados que eu obtive, eu apliquei 7 ciclos de laboratório de leitura, foram 28 encontros, trabalhamos com 5 narrativas, os resultados foram muito, muito significativos, porque ainda que, enquanto coordenador, em nenhum momento eu tenha induzido as reflexões para essa temática da deficiência, elas se apropriaram de tal forma daquilo que a gente discutia, que os links que elas próprias faziam entre o que a gente estava falando na narrativa e a vida delas em torno da deficiência, emergia de uma maneira muito, muito clara, muito forte, muitas vezes emocionante. E isso, para mim, foi engrandecedor, porque eu consegui perceber o quão importante um projeto, um trabalho, uma metodologia como laboratório de leitura pode ser para pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de ter contato com processos humanizadores. Pelo contrário, são pessoas que às vezes estão, ainda que não de maneira perene, digamos, mas vivenciam a desumanização de uma maneira muito próxima, né? Então, para mim, enquanto pesquisador e enquanto coordenador de laboratório de leitura, foi uma alegria tremenda perceber os resultados e a forma como essa metodologia e a literatura conseguiu, de alguma maneira, ajudá-las a reelaborar algumas questões profundamente humanas. Ricardo, belíssimo, belíssimo esse teu trabalho. Eu queria que você continue falando, mas eu queria só relembrar na nossa conversa que você disse da identidade dessas mulheres, né? Que a partir do momento que a deficiência entrou na vida delas, que elas não se referiam mais a elas, mas a mãe, a cuidadora, a avó de tal pessoa com a deficiência, né? E um comentário que a gente está vendo aqui, e faz todo sentido, né, pelo que você está dizendo,
que, olha só, como esse olhar para o cuidado à saúde não passando apenas pelo biológico é importante, porque a gente pensa na saúde, como você disse lá no começo, só na saúde física, né? Mas essa saúde emocional, a saúde social, né? Como ela é rica e importante. E eu queria acrescentar, eu acredito que eu até falei para você também hoje à tarde, que hoje, numa das reuniões do Encontros, através de uma pessoa que nos auxilia para o simpósio, ela nos relatou que a sogra, com diagnóstico de Alzheimer, o neurologista pediu para que ela fizesse leituras. E ela está lendo um livro a cada 3 dias. E o relato foi de que a percepção assim, da melhora, né, dessa senhora é visível, é notória. Então, como é rico, né, Ricardo? E eu tenho certeza que nos seus estudos, quanta comprovação científica, que ainda muitas pessoas ainda, né, precisam desses dados, tal, né, como a comprovação científica tem aumentado nesse caminho. Né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, então, Ricardo? Claro, com certeza, Sandra. A minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção. E para quem conhece o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, que é onde eu desenvolvo esse trabalho sob a orientação do professor Dante, e o Dante é o diretor desse centro. O que a gente fala é que ainda existe, assim como na deficiência existe um estigma, existe um preconceito ou um preconceito em torno da deficiência, na academia, infelizmente, também existe um preconceito ou um preconceito com relação a pesquisas qualitativas ou às ciências humanas, né? E eu tenho muito orgulho de falar que sim, o que nós fazemos lá é ciência. Só que mais do que um número, nós nem chamamos de sujeitos de pesquisa, nós chamamos de colaboradores. Nós estamos lidando com um ser humano. E veja bem, eu não estou desqualificando aqui a pesquisa quantitativa ou as ciências duras. Pelo contrário, eu sou um profundo defensor e crente na ciência. Mas eu me incomodo quando desvalorizam a pesquisa qualitativa ou as ciências humanas, como se, ao contrário do que você disse, o que nós estejamos fazendo lá não seja ciência. E é ciência, né? Nós trabalhamos com abordagens filosóficas, sociológicas, antropológicas, com metodologia efetivamente científica que nos levam a resultados como esses que eu estou assim, compartilhando com vocês, né? Então, para mim, o que eu posso acrescentar até no que você colocou, Sandra? Para mim, o que mais chamou atenção, e eu tenho muitos temas que eu poderia trazer para a minha dissertação, que está sendo redigida ainda, mas um dos temas que mais me chamou atenção, porque até então eu não percebia isso, foi justamente essa questão da identidade. E aí eu acabei indo pesquisar muito a fundo temas sociológicos. Por quê? Eu tinha entendido que a deficiência, de fato, é uma questão sociológica, que ela é um estigma, que ela ainda precisa ser enfrentada de uma maneira diferente da forma como ela é vista e às vezes até trabalhada hoje, tá? Mas eu não tinha dimensão da forma como a deficiência de um filho ou de uma filha podia, de alguma maneira, afetar a identidade de uma mãe. E foi justamente isso que você colocou, que eu observei, e depois os meus referenciais teóricos me mostraram que, de fato, isso acontece, né? Que essas mulheres, antes de serem Sandra, Vanilda, Daniela, elas passaram a incorporar a identidade de eu sou a mãe do Benício, eu sou a mãe do Ricardo, eu sou a mãe da Sandra. E a gente entende, para quem tem filhos principalmente, a gente entende que essa é uma realidade que até faz parte do nosso dia a dia. Né? A gente às vezes vai na escola, seu filho mudou de escola, aí chega um pai e uma mãe, você é pai? Eu sou o pai do Benício. Tudo bem. Agora, a partir do momento que alguém pergunta assim para você, quem é você?
e você, em vez de falar o seu nome, você fala, eu sou a mãe do fulano, do ciclano, do beltrano, é porque talvez, eu parti dessa hipótese também, né? A sua autoidentidade, o seu autoconceito não esteja bem situado, digamos assim, entendeu? Você talvez não tenha percebido que antes de ser você mesma, você está se apresentando como mãe de alguém. É claro que é importante ser mãe de alguém, mas para você ser mãe de alguém, você tem que ser alguém antes, né? Assim, o que me chamou muito a atenção foi quando algumas das nossas colaboradoras trouxeram essas narrativas. Né? Puxa, eu percebi que antes de ser fulana, eu era mãe do Beltrano. Falei, pô, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Agora, mais interessante do que isso, Sandra, foi que essas reflexões surgiram da literatura. Não fui eu que levei a essas reflexões. A partir de uma leitura, e essa em especial, que essa reflexão da identidade apareceu, foi a partir de uma literatura de Machado de Assis também, um Apólogo, que é uma fábula do Machado de Assis, uma narrativa super curta, que conta a história de um diálogo bastante pouco amistoso, eu diria, entre agulha e linha, para ver quem era mais importante na confecção do vestido da baronesa. E durante o laboratório, a gente falando de se identificar ou não com algumas daquelas personagens, com algumas daquelas características, esse assunto veio à tona da parte das mães, da parte das colaboradoras. Falei, puxa, se elas estão fazendo esse link, é porque isso faz sentido para elas, né? E isso foi foi um tema que surgiu das nossas pesquisas, né? Porque, como eu falei, foram 28 encontros, foram 7 ciclos, e eu apurei 175 temas que, de alguma maneira, surgiram durante esses encontros. Né? Agora, claro, para efeitos acadêmicos, eu não vou, infelizmente, ter condições de falar de todos eles, mas um que chamou a minha atenção, que muito provavelmente eu vou trabalhar na minha dissertação, diz respeito a essa questão da identidade, porque isso reforça aquilo que os referenciais teóricos já mostravam, como a gente estava falando há pouco, já nos anos 60, que a questão da deficiência, ela não é mais circunscrita ao universo biomédico. Ela é uma questão que precisa ser tratada pela sociologia, pela antropologia, pela filosofia, porque vai para muito além do corpo com deficiência. E apenas da pessoa vai para todo o entorno, para toda a sociedade que gira em torno daquilo, entendeu? Belíssimo, belíssimo, Ricardo, belíssimo, trabalho maravilhoso o seu. Eu queria até colocar, Ricardo, sobre 2 projetos que nós temos. Hoje à tarde falei de um e me lembrei de outro projeto que nós temos dentro do Encontros. Eu cheguei a te falar do Entre Saia, que é um projeto presencial, né, que a gente não trouxe para o online, que a gente trabalha mães recentes, né, e aí mãe biológica, mãe de coração, a mãe que for. E até para trazer a identidade dela, né? Porque depois que ela se torna mãe, ela não se apresenta mais como uma pessoa antes do filho, né? E num segundo momento eu trabalho com essas mães e eu contar histórias para os filhos, as brincadeiras. Mas eu me lembrei agora de um projeto que nós temos, que chama Bem Fazer. Nós começamos o Bem Fazer com jovens autistas. E o recurso da arte que nós usamos são os filmes. E foi de uma riqueza, porque também foi presencial. Nós até tentamos trazer para o online, mas não conseguimos. Mas foi de uma riqueza, Ricardo. Eu, assim, aprendi muito. São jovens interessadíssimos, super cultos. Ai, deixa eu só desligar uma ligação, está entrando aqui. Pronto. Sim, sim.
o quanto que eu aprendi, quanto que esses meninos trouxeram de cultura, das músicas, dos símbolos que apareciam nos filmes que nós trabalhamos juntos. Então, eu falo como a arte traz recurso para a gente entrar em contato, para a gente crescer, né, Ricardo? Então, assim, eu estou encantada com a nossa conversa. Nós já estamos, assim, nos minutos super finais. Então, eu quero agradecer muito, muito você por ter disponibilizado esse tempo. Já quero convidá-lo e você, agora, nesse momento, para estar conosco como nosso convidado especial no simpósio. Né? Então, Claro. acho que o teu guru e com certeza o nosso também, o Dante estará, né, trazendo esse tema tão rico, que tem tanta coisa a ser abordada. Então, assim, o agradecimento de coração do Encontros, faço isso em meu nome, no nome da Vanilda e da Bruna, e, assim, tenho certeza que nós temos muita coisa para conversar, como nós falamos hoje à tarde. A gente até pode desenvolver coisas juntos, né, Ricardo? E a gente vai ficar muito feliz. Então, muito, muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem final, Ricardo? Só queria agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade, parabenizá-las pelo belíssimo trabalho que vocês fazem aí e ficar realmente à disposição de vocês. Para mim vai ser sempre um prazer fazer esse trabalho com vocês, porque a gente trabalha com o ser humano, né? E é nisso que eu acredito e é por isso que eu sou apaixonado. Né? E se a gente puder juntar a arte, que é despertadora, como um instrumento de humanização das pessoas, eu acho que eu vou estar deixando meu legado para o meu filho e para o mundo. Então, contem sempre comigo. Muito obrigado a vocês e a todos que prestigiaram a nossa live. Muito obrigada, é isso mesmo. A todos que estiveram aqui, que mandaram suas perguntas, suas reflexões, o nosso agradecimento. E até já já, Ricardo. Um grande abraço e sucesso em tudo que você faz. Até. Abraço. Obrigado, querido, para vocês também. Tchau, tchau.